Olá a todos, que satisfação, que alegria estarmos de volta aqui com a sequência dos nossos episódios, toda terça-feira trazendo a continuidade dos comentários na sequência dos capítulos da obra que estamos estudando. Américo Sucena e eu, Orson, gravamos e deixamos aqui disponível os comentários dos capítulos do livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Américo Sucena, chegamos hoje ao episódio 43, capítulo 43 também, e tem o título Antes da Reunião. E André começa a dizer que os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Estamos, Américo, na casa de Isabel, aquela senhora viúva que com seus filhos dava continuidade aos trabalhos espirituais iniciados quando o marido ainda estava encarnado. E André chega a dizer aqui no início do capítulo que eles chegaram de regresso, todos vamos nos lembrar da permanência no campo, quando se refizeram das energias e puderam fazer observações e aprendizados importantes, mas eles chegaram de regresso à residência de Dona Isabel. Faltavam poucos minutos para as 18 horas e já havia muitos trabalhadores reunidos ali no salão em grande movimentação. E logo temos uma frase dizendo a respeito disso, que é realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. É o Aniceto que está dizendo isso aos dois aprendizes, porque a gente vai ao centro espírita e não enxerga o que está acontecendo do outro lado da matéria densa, e a atividade é intensa. O André Luiz se surpreendeu vendo aquela agitação toda horas antes do início da reunião. Eu imagino que a reunião começasse em torno de 7h30, 8 horas, como é na maioria dos centros espíritas. Lembrando que nós estamos, segundo as descrições do livro, o livro foi escrito em torno do início da década de 40, publicado em 44. Não havia tanto centro espírita assim no país, e a gente não sabia até então a quantidade de serviço que existe na preparação de uma reunião espírita. Inclusive, a expressão trabalhos espirituais, como o nosso telespectador deve estar pensando e imaginando, comporta uma série de atividades de conexão com o plano espiritual, de sintonia boa com os benfeitores e atendimentos variados de socorro e assistência. Por isso, a afirmação não é coisa tão simples. Inclusive, com o destaque de quando os espíritos encontram companheiros encarnados entregues ao serviço, com devotamento e bom ânimo, isentos de maiores e outras preocupações, de experiências malsãs, inquietações injustificáveis, um grande volume de recursos é mobilizado em favor do êxito. Até porque, Américo, quando se pensa nas preocupações pueris do cotidiano material, as experiências amargas que talvez tenhamos vivido, as inquietações não cabem numa reunião dessa. Devemos nos livrar, digamos assim, talvez, entre aspas, a palavra não seja mais adequada, mas tentar cortar a sintonia com essas inquietações, preocupações que não condizem com o objetivo de uma reunião dessa de trabalhos espirituais. Sem dúvida que na Terra, a existência terrestre, ela traz diversos desafios. Todos nós temos desafios diários a enfrentar. Mesmo assim, quando nos dedicamos a uma tarefa, pode ser no centro espírita, certamente nós vamos ter a ajuda dos espíritos. Então, é um momento de boa conexão com eles, eles vão entender que nós estamos com dificuldades, vão ajudar-nos, e a gente nem fica sabendo, porque eles ajudam de maneira que a gente não percebe. Então, quando a gente entende isso, Orson, é natural que a gente se integre mais nas atividades da Casa Espírita, exatamente porque nós não estamos sozinhos. Vários espíritos que nos autorizaram a reencarnação
nos acompanham à distância e, principalmente, na hora que vamos ao Centro Espírita oferecer a nossa contribuição no trabalho. Podemos imaginar, eu vou citar algo muito simples aqui, muito comum no Centro Espírita, a aplicação de passes, por exemplo, né? É toda uma movimentação de recursos fluídicos e os espíritos, para que o trabalho tenha êxito, precisam contar com o preparo daqueles voluntários que trabalham nessa atividade, sem dizer de outras atividades. Então, quando encontram trabalhadores preparados, que se esforçaram e valorizam a atividade, se conectam pela prece, o trabalho flui com naturalidade e bom êxito. Por outro lado, quem não deseja cuidar de semelhantes cuidados ou obrigações, com a seriedade que o trabalho exige, poderá esperar fatalmente por espíritos menos sérios, Américo. Isso aqui é uma advertência muito grande para todos nós. De fato, quem não leva em conta esse fato acaba atraindo almas levianas. E a frase que o Aniceto deixa para nós é exatamente isso. Onde se reúnem almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. É um fenômeno natural de atração. Nós atraímos espíritos pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala e também pelo que a gente faz. É preciso realmente controlar as atitudes para atrairmos os bons espíritos. Essa é a segurança que certamente a Casa de Isabel oferece, porque ela dirige ali com mão segura e firme as atividades da casa, que é um centro espírita na realidade, porque eles desenvolvem algumas tarefas que o centro faz e ela fazia na sua casa. Naquela época, muitos centros espíritas começaram nas casas das pessoas. Reuniam-se grupos de amigos para estudar, né? Depois alguém apresentava mediunidade, e aos poucos ia nascendo a reunião mediúnica. Depois a reunião pública, para receber as pessoas que querem conhecer a doutrina. O passe, que você citou bem, que é uma atividade corriqueira da Casa Espírita, que ajuda na manutenção mínima da saúde, é uma contribuição externa, muito sutil, porque para aproveitar o passe é preciso também estar em condições de recebê-lo. É um serviço interessante que as casas espíritas oferecem, e hoje isso está muito disseminado pelo Brasil todo. Pois é, Américo. E no exemplo trazido aqui por André Luiz no seu livro, dos capítulos que estamos acompanhando aqui, nós vemos o caso da Isabel, devotada, servidora, que com esforço muito grande na disciplina e na fé, traz esse exemplo. E aqui tem uma frase extraordinária. Em todos os setores evolutivos, é interessante, Américo, porque em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Quando a gente lê uma frase dessa, a gente começa a entender, né, o andamento das atividades de uma instituição, de um trabalhador devotado, porque o amparo é palpável, Américo, quando se dedica com sinceridade, como é o exemplo de Isabel aí. Porque onde se encontre, na frase seguinte, onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Américo, tem uma lógica tão grande nesta afirmação. Voltamos à meritocracia que você sempre cita. Realmente é lei. É lei, não tem como fugir desse detalhe. E isso é para qualquer instituição, não é só para centro espírita, é para templo budista, para templo católico, para templos protestantes e também para organizações de qualquer área do conhecimento humano. Está dito aí na frase. Pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser uma escola infantil, pode ser um clube, pode ser uma empresa de grande porte voltada para a produção de algum bem material, pode ser qualquer coisa, não há limite. Toda vez que um grupo de pessoas, está dito no Livro dos Espíritos, nós vamos colocar aqui a frase que eu não a tenho no momento, mas toda vez que um grupo de pessoas se reúnem, eles se reúnem por afinidade,
Para quê? Para fazer alguma coisa, para empreender alguma coisa. Muito bem, os espíritos amigos que estão ligados a essas pessoas, lá do outro lado, se reúnem também para fazer com que aquele processo seja o melhor possível. É claro que existem empresas que fazem desvios de conduta e, naturalmente, aí atraem aquilo que o Aniceto já alertou, atraem os espíritos levianos. Mas a empresa séria, ela sempre vai atrair bons espíritos para fazer o seu objetivo ser atingido aqui na Terra. É assim que funciona. E a gente, sem esse livro, nós já tínhamos essa informação na obra de Kardec. Mas esse livro, ele mostra exatamente isso. Nós estávamos vendo o Centro Espírita Isabel como um polo de atividades que atende uma grande região onde ela está. A Casa de Isabel irradia serviço a ser prestado para os encarnados e para os desencarnados que se localizam ali naquela região. É fantástico esse mecanismo. E é um processo que ocorre naturalmente, por afinidade mesmo. Você está citando, nós estamos estudando aqui a atividade espiritual na Casa de Isabel, mas como você bem citou aí, todos nós conhecemos empresas, iniciativas, decisões dadas pela seriedade, pelo respeito à condição humana, onde se sente um grande bem-estar, onde se sente a satisfação de estar presente, de ali comparecer e participar, colhendo os benefícios, colaborando algumas vezes, quando possível, mas é um processo natural mesmo. Aqui nós estamos tratando especificamente de uma atividade espiritual, mas isso ocorre com qualquer iniciativa, como você tão bem destacou. É por isso que André observa aí que as atividades que estavam sendo desenvolvidas por alguns irmãos espirituais dividiam a sala de modo singular, utilizando faixas fluídicas. E o Aniceto veio em socorro à perplexidade de André novamente, explicando. Eles estão promovendo a obra de preservação e vigilância, porque serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas, Américo, dezenas de sofredores, e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Vamos lembrar que eles estão numa residência, e ali há que se ter também um trabalho de vigilância para que a casa não seja, entre aspas, assaltada por espíritos do mundo espiritual em situação de perversão ou de outras intenções. Ali serão trazidos sofredores. Então, eles trabalham nas divisões magnéticas. Inclusive, André vai dizer que eles magnetizavam o próprio ar. Olha quanta providência, referindo-se que aqueles serviços, o magnetismo é força preponderante. Orson, eu vou até colocar aqui a frase exatamente para mostrar isso. Isso está bem claro na obra básica. E aqui o André Luiz está desdobrando. Diz a frase do livro dos Médiuns, no capítulo 29, sobre reuniões. Olha só. Allan Kardec vai escrever: aonde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação. Lembrando que evocar significa atrair determinado espírito para alguma característica que ele tenha. Então, independe de evocação. Simplesmente aquele propósito, seja ele bom ou não, ele atrai espíritos que também têm aquele propósito. Isso cria um elo de responsabilidade tremenda. Podemos reclamar, senão de nós mesmos, Américo. Não há do que reclamar. Mas veja que como isso é de uma lucidez impressionante. Por isso que a doutrina nos ajuda muito. Porque a pessoa que vai formular qualquer iniciativa, vai desenvolver qualquer iniciativa, com conhecimento espírita é uma coisa, sem conhecimento espírita é outra. Por exemplo, aquele que vai fazer na área profissional,
qualquer coisa que ele pretenda ajudar com o seu conhecimento alguma área do conhecimento humano, qualquer área, disse o Aniceto, qualquer, vai ter ajuda, se for sério. Esse é o detalhe. Se for sério, se tiver sinceridade. E o Aniceto, depois de todas essas explicações, evocando inclusive o magnetismo, ele se refere aos conhecimentos dos sacerdotes do Antigo Egito, que era indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais. Isso por quê? Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados. Lembramos que são sofredores, muitos deles, como veremos aqui, são espíritos que chorosos, acostumados a reclamar, inconscientes muitas vezes, até um certo nível de alinhamento, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria no aumento da perturbação. Américo, aí a gente vê também a responsabilidade do encarnado ao participar desses serviços espirituais, seja a reunião mediúnica, o serviço de passes, a desobsessão, o quanto o encarnado influi com a sua maneira de ser, com o seu pensamento nessas questões todas, em função justamente do que você acabou de falar, a atração espontânea que se dá no propósito que a pessoa leva. Esse é um fenômeno daquele que nós já conhecemos, a cada um segundo as suas obras. Essa é a síntese que Jesus nos deixou e que mostra exatamente isso. Nada se faz sem o a cada um segundo as suas obras. É simples. Ah, mas que obra? E se for uma obra ruim? Também a cada um segundo as suas obras. A obra ruim vai dar resultados ruins também para quem faz. É uma lógica muito interessante a se levar em conta. Não se pode esquecer disso, né? Ali nós estamos num núcleo pequeno, do ponto de vista material. É uma casa modesta, mas de proporção pequena, mas de grande significação espiritual, principalmente para os espíritos ali presentes. Por isso, a necessidade da vigilância quanto ao que pensamos. Enquanto tudo isso se ocorria, Américo, enquanto as atividades ali de proteção, de preparo dos trabalhos e a chegada dos necessitados, Dona Isabel e uma das filhas chegaram ao salão e tomaram algumas providências de limpeza, inclusive com a vassoura, com o espanador, colocaram uma toalha. Naquele tempo tinha espanador. Para muitas das pessoas que estão ouvindo aqui, acho que sabem o que é espanador. Se houver algum mais jovem aqui, espanador é um instrumento de madeira com umas peninhas que a gente passava nos móveis para tirar o pó. Atualmente é uma peça de museu, né? Mas na década de 40 era uma peça comum. Então, estava numa atividade de limpeza. Revestiram a mesa com uma toalha muito alva, pequenos recipientes de água pura, e a uma ordem de um dos espíritos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes, Américo, em derredor da casa. Imagine você, uma equipe de espíritos que se coloca. Eu fiquei pensando nisso. Imagine todo mundo ali fora, vigiando os arredores. É algo para se pensar também. Vamos lembrar que a Casa de Isabel, quando realiza lá o Evangelho no Lar, ela é iluminada pelas vibrações da família. Claro que nós temos lá um garoto que ele é meio da pá virada nessa história aí. Mas quando a casa se ilumina com a presença dos espíritos, né, aquilo chama atenção no mundo espiritual e os espíritos vão para lá. O que está acontecendo aqui? É assim como acontece aqui quando tem um acidente ou alguma coisa estranha no caminho, ou alguém fazendo um malabarismo numa praça, vai todo mundo juntar lá para ver o que está acontecendo. Isso vai acontecer na Casa de Isabel durante os trabalhos. Então, os espíritos têm que cercar a área, como se fossem guardas. Olha só, como se fossem guardas. Porque só a defesa magnética, para alguns espíritos, não é suficiente. Para a grande maioria, talvez seja. Mas para alguns espíritos que trabalham no mal e conhecem os meandros do magnetismo, eles podem entrar nessas regiões, nessa área. E por isso esse isolamento todo
dentro de casa com faixas fluídicas, e fora de casa também com essas faixas, mas também com os espíritos cercando a residência. Olha que coisa. E como citado aqui pelo capítulo, é uma série de detalhes, alguns deles mais amplos, outros são detalhes pequenos, mas todos esses detalhes, a supervisão dos benfeitores mais experimentados, mais capacitados. E logo além das 18 horas, começam a chegar os necessitados, invisíveis ao homem comum. Quer dizer, quem estivesse passando pela rua ali, América, nem imaginaria o que estava se passando naquela casa, né? Olharia, veria ali um murinho, uma portinha, uma janelinha e nem imaginava o que estava se passando ali. Após as 18 horas, chegam os necessitados. Se fosse concedida à criatura vulgar, está aqui no livro, uma vista de olhos, uma olhada, a possibilidade de enxergar, ainda que rapidamente, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se modificariam os hábitos humanos, Américo, dada a complexidade dos comportamentos, as aflições que tomam uma dimensão ainda distante da nossa compreensão enquanto encarnados, pela limitação visual que nós temos e também pela limitação emocional. Lá no mundo dos espíritos não há como disfarçar. Essa referência, eu acho interessante, porque ele diz que muitos se modificariam diante de determinadas atitudes na vida se víssemos o que está acontecendo, o resultado das nossas experiências após a morte. Porque aí estão ali, na casa de Isabel, aqueles que desencarnam e ficam pela região, sem rumo, sem informação nenhuma, porque não buscaram minimamente na religião, qualquer que seja, a fé que assegura uma condição melhor na vida espiritual. É claro que, mesmo conhecendo a doutrina espírita, não basta para que, depois da morte, a gente tenha uma condição confortável, porque não depende de estar na doutrina ou não estar na doutrina, não depende de rótulo, depende só de comportamento. Se nós soubéssemos o que acontece quando uma pessoa se conduz na vida sem orientação religiosa, nós não faríamos uma série de coisas, porque isso vai repercutir após a morte para nós mesmos. Então, é uma bênção a doutrina espírita, porque nos alerta disso, cuidado com o que você está falando aqui, cuidado com o que você está fazendo aqui, porque lá na frente, a lei de causa e efeito está no comando. É como informa o capítulo, né? Muitos dos próprios espíritas que frequentam as reuniões não guardam exata dimensão do que acontece. O quadro de retificações individuais após a morte é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. América, eu estou tentando me lembrar aqui, e você vai naturalmente colocar a imagem para que os nossos amigos vejam. Você tem uma palestra com ilustrações, editado pela Didier de Votuporanga, sobre o Centro Espírita. Como é que se chama aquele livro e aquela imagem que dá uma dimensão? O nosso telespectador tem uma ideia, tem a entrada do centro e a imagem ali à disposição, que bem reflete o que nós estamos falando aqui. Esse livro foi editado pela Didier, sob comando da Luiz Antônio, que foi o médium do livro, né? E que recebeu as experiências de um espírito que morava na cidade deles e que resolveu contar os bastidores de uma reunião espírita. Esse livro tem um nome que não atrai muito, Na Seara do Bem. Mas quando estivemos lá em Votuporanga, o Divaldinho Matos, que atua junto com o Luiz Antônio na direção da Casa Espírita, que por sinal é muito grande, atende muita gente, ele nos pediu para ler o livro e, se possível, ilustrar pelo projeto de imagem. A gente vai colocar a imagem aqui do livro, antes e depois, porque eles mudaram o título. Quer dizer, não pode mudar o título, Na Seara do Bem tem que permanecer, pode mudar a capa. Mas eles deram um subtítulo, que é Bastidores de uma Reunião Espírita. E ali mostra, mais ou menos, o que acontece na preparação que antecede a reunião espírita, durante a reunião e pós-reunião também.
é uma coisa fantástica, foi bom você lembrar disso. Você fez essa palestra muitas vezes, né, Américo? Nos bastidores de uma reunião espírita, muitas vezes. Eu e Mara. Mara faz muita palestra com o Projeto Imagem também. E outros companheiros que adquiriram esse trabalho fazem também, porque esse trabalho ele tem um certo custo, porque o desenho é muito caro, né? Um desenho só, um desenho que nós mostramos aí agora, ele custa hoje, ou custava antes da pandemia, cerca de R$ 500, um desenho. Por quê? Tem que fazer o lápis, depois você tem que escanear, colocar no computador, fechar todas as linhas que estão abertas, depois colorir em computador, depois fazer sombras. Fazer uma única cena pode levar dias, horas, né? Então, é um trabalho caro. Imagine uma história com 30 cenas, vezes 500, dá R$ 15.000. Então, a gente não vende a história a R$ 15.000, não é claro. Essa história em particular, são 30 imagens, a gente vende a R$ 4. 30 vezes 4 dá 120. R$ 120. Então, esse é um valor pequeno, precisa vender muita história dessa para recuperar o dinheiro investido. Então, é um trabalho que a gente precisa cobrar, senão não tem como a gente pagar do Até bolso. porque o desenhista é contratado, né, Américo? O desenhista é contratado. E esse valor é um valor razoável para quem tem que comprar o computador para fazer a palestra, e se vai projetar, precisa comprar um projetor, ou então Sim. precisa ter uma televisão no centro espírita para conectar o computador à televisão e ainda assim comprar a história. Então, a história é uma percentagem muito pequena do valor total que precisa ser investido por quem faz palestras, né? E você tem esse trabalho disponível ainda no site do Projeto Imagem. Está disponível lá para quem quiser. Muito bem lembrado, porque é exatamente o que nós estamos falando aqui, né? E aí nós vamos ver a informação que chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Olha o trabalho aí, orientadores fraternais acompanhando, trazendo as entidades perturbadas. E tem uma comparação aqui até forte, né? Pareciam cadáveres erguidos do leito da morte. Alguns com grande dificuldade de locomoção. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião, entre aspas, de coxos e estropiados, segundo o símbolo do Evangelho. E Aniceto, com a sua bondade, com a sua capacidade amorosa, vai dizer: são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Imagine a angústia, Américo. O sujeito está perturbado, está enfraquecido, se sente enfraquecido, pelo menos, e sem muita noção do que está acontecendo, sofrendo, nem sem definir exatamente o que e como, e não sabe como se recuperar. E ali são trazidos com carinho, com atenção, com acolhimento. Imagine uma pessoa que desencarna sem maiores informações a respeito da vida espiritual. Ah, mas era uma pessoa muito boa. De fato, pode ser que ela seja mesmo. E se não for? Se for mais ou menos? E se não for boa? Então, o resultado das nossas ações vai repercutir do outro lado da vida. Essas pessoas que estão abatidas e amarguradas, certamente tiveram problemas aqui na Terra, na conduta moral. Por isso estão perdidas, porque não precisa ser espírita para... Aliás, o rótulo espírita não serve para nada, porque se for espírita e não fizer a lição de casa, chega em piores condições a vida espiritual. Então, é preciso ser espírita mesmo com o evangelho no coração e nas ações também. Então, a pessoa que chega à vida espiritual sem preparo, sem saber o que fazer da vida aqui na Terra, vai se ver em condições muito difíceis, né? É o que ele está contando aqui, né? Abatidos, amargurados, não sabem onde estão, para onde vão, não tem rumo. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Ele está na Terra para criar essa ideia de que a vida realmente continua. E nós somos responsáveis com aquilo que a gente faz, pensa, fala e sente por aquilo que a gente vai ter do outro lado da vida.
É uma bênção conhecer a doutrina espírita. E aqui na sequência do capítulo, nós vamos entender, novamente, vamos entender a questão da vigilância, porque Aniceto vai observar que apenas sofredores ali são atendidos. A casa de Isabel não está preparada para receber entidades deliberadamente perversas, porque cada agrupamento tem os seus fins. Vamos nos lembrar que existem muitas criaturas sofredoras, abatidas, amarguradas, mas existem também as calculadamente perversas, deliberadamente voltadas para causar perturbação, para causar todo tipo de agonia. Essas não conseguem entrar, daí a vigilância. Daí a vigilância. Os centros espíritas que são o local adequado para as reuniões espíritas, porque na casa das pessoas não é tanto a casa de Isabel, pelo menos por enquanto o garoto não cresce. Mas qualquer casa que a gente vai fazer reunião, nós não garantimos um teor de pensamento adequado ao longo do dia todo. Pode acontecer uma rusga entre marido, mulher, mãe e filho, e isso atrai espíritos que querem perturbar. Por isso que as reuniões têm que ser feitas em centro espírita. Reunião mediúnica, por exemplo, é centro espírita. Ah, mas se eu quiser estudar na minha casa com um grupo de amigos, aí você pode estudar quando quiser, à vontade. Agora, reunião mediúnica, sem preparação, sem controle, sem a ajuda dos espíritos amigos, vira um problema, porque a gente pode atrair entidades perversas para cima. Agora, no centro espírita existe esquema. Tem mais recursos de defesa. Né? Nós não ficamos o dia inteiro no centro espírita, a gente vai na hora da reunião. Né? Então, isso é mais fácil de controlar. É uma atmosfera que os espíritos cultivam durante muitos anos para receber espíritos nessa condição que o Aniceto falou aí, deliberadamente perversas. Vejam, os amigos, que reflexão importante esse capítulo nos traz. Nós ficamos conhecendo aqui que o trabalho espiritual da Casa de Isabel era voltada para os sofredores, para os amargurados, para os enfermos, carinhosamente ali trazidos. E André vai observar que os recém-chegados traziam uma expressão de angústia, e muitas mulheres choravam, algumas choravam com volume mais alto, outras choravam discretamente. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, como que calcando regiões feridas, e muitas delas traziam ataduras e faixas. Quer dizer, aqui existe uma recordação profunda dos motivos de dores na vida material recém-deixada, e, como diz o mentor, né, muitas dessas criaturas não concordam ainda com a nova realidade da vida no mundo espiritual. É como se recusassem aceitar a iminência, a realidade da própria morte. E, de modo geral, muitos desses espíritos estão prisioneiros da ideia da enfermidade. Aqui nós entramos num campo muito interessante ainda, Américo, dos condicionamentos que nós criamos e nos tornamos, muitas vezes, escravos. De fato, Orson, existem os tais hipocondríacos aqui na Terra. São aquelas pessoas viciadas em remédio. Qualquer coisa, toma remédio. Também tem aqueles que não tomam remédio de jeito nenhum, porque tem medo de tomar muito remédio. E tem aqueles que ficam no meio termo, nem exageram de um lado nem do outro, né? Que é o ideal. Né? Mas essas pessoas que vivem e curtem a enfermidade, né? O que significa curtir a enfermidade? Bem, ela está doente, então quando chega alguém, ela conta a história do que ela está sentindo. Então a pessoa vai embora, às vezes até se sentindo mal, porque ela não estava a fim de ouvir aquela história ruim. Né? Aí chega outra pessoa, ela conta outra vez. É muito comum a gente visitar, às vezes, pessoas em hospitais, e a pessoa que está lá na cama, inquirida, escuta, como é que foi a cirurgia? Aí ela detalha, né? Anestesia, que doía, aí abriram, mostra o rasgo que fizeram na cirurgia, com os pontos já mais ou menos cicatrizados, porque gosta-se de falar da doença, e isso não é bom, isso não é bom. De uns tempos a esta parte, eu entrei no hospital e já corto o assunto, eu não pergunto como está, eu já digo, você está
com aparência melhor, exatamente para evitar que a pessoa conte a história da doença. Eu não quero ouvir. Porque quando a gente fala da dor, a gente volta a sentir aquela dor. Quando a gente fala da nossa aflição, a gente volta a sentir aquela aflição. E tem pessoas que curtem isso, né? Elas estimam falar sempre que a dor dela é maior que a do vizinho. É um condicionamento que se cria, né, Américo? Às vezes é até um vício, né? Então, a gente vê isso em muitos comportamentos. Se não tomar cuidado, a gente fica assim também, né? Fica Por assim isso que a gente também. tem que vigiar o palavreado, as manifestações, porque a gente vai ficar especialista em remédios, especialista em bulas, em pesquisas na internet, especialista em sintomas, em diagnósticos, com tanta outra coisa mais importante para cuidar. A gente acaba desfocando o objetivo da vida. E, às vezes, como diz aqui o nosso comentarista, são boas almas dedicadas aos parentes do sangue, aproveitáveis na esfera restrita do entendimento, a que se recolhe, mas, no entanto, carregadas de viciação mental. Esse é o problema. Por muitos séculos consecutivos. Américo, a gente, para não entrar num processo de viciação, precisa muito cuidado e muita vigilância, porque é fácil de tudo. Nós estamos falando de doença aqui, mas quantas outras viciações existem? É verdade, é só começar a conversa. Então, para a gente escapar disso, é ficar atento para mudar o rumo da conversa. Às vezes a conversa começa a descambar para um assunto que é polêmico, por exemplo, e vai criar dissensões. Então, a técnica é a gente que está próximo falar de um outro assunto, de um outro acontecimento, de preferência que seja positivo. Vocês ouviram falar de tal coisa? Eles inventaram aí uma coisa qualquer que vai melhorar a nossa vida e tal. Exatamente para desviar a atenção. A gente faz isso até quando lembra. Porque esse comentário que você faz lembra essa visão, como está citado aqui no texto, né, de universalidade. A gente não ficar focado apenas naquele assunto. Né? Nós mesmos que estamos muito habituados com os estudos espíritas, que gravamos as lives, os episódios, envolvido com os livros, com as frases, de vez em quando eu paro para ver um futebol, para assistir um filme, até para arejar. Não tem problema. Tem uma frase muito importante aqui, Américo, relacionado a isso que nós estamos falando, desse condicionamento, esse vício, né, que você vai colocar aí, eu vou ler, porque, deste modo, nesses comentários todos que estamos fazendo, quem cultiva a enfermidade com adoração, submete-se-lhe ao império. Quer dizer, Américo, quem começa a mandar em nós é a enfermidade, e isto não é bom. Não é bom. Há pessoas que contam todas as desgraças da vida dela, na medida em que alguém passa na frente dela, ela já despeja. É natural que a gente fale das nossas dificuldades, né? É natural. Por exemplo, uma vizinha está varrendo ali o quintal, aí a outra se aproxima, e a que está varrendo está sofrendo uma dor danada. Então, ela vai falar da dor. É natural isso é natural. O que não pode é ficar falando sempre, toda hora, para todo mundo, porque tem pessoas que ficam até, entre aspas, chatas. Toda vez que você conversa, ela fala do problema dela, não tem outro, só tem o dela. Não é assim, nós não devemos fazer isso, porque senão vai acontecer isso que o livro está falando. Fica sob o império da enfermidade, porque ela virou o objeto de atenção da pessoa. Sem dúvida. São esclarecimentos muito vastos que nos convidam a uma reflexão mais ampla. A gente precisa ter esse conceito, esta abrangência de universalidade dos assuntos, porque isso areja a mente, nos ajuda a nos libertarmos de escravizações que podem surgir, às vezes, por um instante de desatenção que está sendo alimentado, e a gente adentra esse túnel, essa avenida de perigos aí que estamos expostos. A conversa estava muito boa, Américo, como diz o nosso André, educativa, magnificamente educativa foi a expressão que ele usou. Mas o número crescente de entidades necessitadas chamava todos eles ao trabalho. Algumas choravam baixinho, como eu disse anteriormente, outras gemiam em voz alta, e o Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos
já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Quer dizer, a Isabel e suas filhas não haviam iniciado ainda a tarefa, mas os espíritos ali estavam já em intensa atividade. Isso não quer dizer, Orson, que a gente não deve remediar a saúde, porque nós temos que conservar o organismo físico para que ele preste o serviço que veio fazer aqui na Terra. Agora, entre remediar a saúde, cuidar dela e viciar a mente, é totalmente diferente. Então, nós vamos ao médico e devemos ir, e devemos tomar remédios, mas não ficar exagerando os sintomas, né? Às vezes até tem aquela disputa entre duas pessoas que estão conversando com a mesma doença. E uma diz para a outra, eu sinto a dor assim, 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 em tantas horas. Eu sinto isso o dobro, em dobro. Você não sabe como é. Você não sabe, não faz ideia. Então fica aquela conversa falando só de doença, não se fala de saúde. E é claro que isso repercute no cosmos celular, porque aquilo que a gente pensa reflete no nosso organismo. Se a pessoa só pensa em doença, ela vai cultivar isso aí que o Aniceto está falando. Ela vai cultivar doença. Mas se a gente fala de saúde, a gente cultiva saúde. Nesse término de capítulo aqui, compreendemos a extensão da força vibracional de cada um de nós, com os pensamentos, aquilo que alimentamos na mente. Eis o cuidado, estamos aprendendo muito em lendo e relendo, e estudando e comentando esses capítulos do livro Os Mensageiros, que prossegue na próxima semana. Bom, Américo, nesse capítulo foi só explicação, ainda não se conversou com nenhum enfermo espiritual. Agora vem o capítulo 44, com o título Assistência. Possivelmente aí vamos ter o trabalho de assistência a esses enfermos, Américo. Sem dúvida, o André Luiz vai dar passes pela primeira vez nos desencarnados. Que experiência, hein? Meu caro André, nós vamos acompanhar e nos beneficiar com o seu trabalho. Então, o nosso abraço a vocês todos. Muito obrigado por nos acompanhar, pela presença carinhosa, pelas manifestações sempre tão bonitas nesse intercâmbio do chat. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana com o capítulo 44, Assistência. Muito obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima.